Eu queria... Nós sabemos que um trabalho, né, dentro de uma comunidade, e especificamente dentro do Rio de Janeiro, né, nós sabemos que existem uma série de problemas, né, de várias ordens que acontecem. Não é fácil, né? Hoje nós vemos uma realidade que a comunidade A não pode frequentar a comunidade B, então coisas desse gênero. E você já viveu algum problema nessa área, dentro da comunidade que você realiza esse trabalho? Bom, eu gostaria de dizer que acredito que todo mundo que está fazendo alguma coisa, né, assim para Deus, e talvez você que está me ouvindo agora também possa se identificar com isso, também comigo também não foi diferente, não. A gente, quando quer fazer alguma coisa, a gente pode estar sendo confundida. E teve uma situação realmente que me marcou muito, né, e que me fez até pensar em desistir. Foi numa época que eu estava quase que, fiquei quase que na rua. Fiquei na rua. Na verdade, eu fiquei na rua. Porque a verdade é que eu ocupava um lugar, né? E dentro de tudo isso, com essa confusão toda, sendo confundida talvez com alguém, que pode parecer de repente, né? As nossas coisas ficaram no meio da rua. E isso me fez eu pensar em desistir, sim. Teve um momento na minha vida que eu falei, meu Deus, está tudo acabado, acho que eu vou desistir. Mas é nessa hora que Deus começava a fazer você ir em frente, e em frente, Deus usava as próprias crianças, a própria comunidade para poder falar com você. E aí eu começava a saber que aquilo era a voz de Deus que estava me falando, eu sou contigo. E ali eu acho que se a obra fosse minha, eu já tinha desistido há muito tempo. Mas como a obra não é minha, aí a gente vai seguindo só num foco que é fazer a vontade do Senhor. É isso que eu quero dizer. Amém. Nós sabemos que Deus, ele não chama pessoas desocupadas, né? Então você, como já relatou aqui, você era da costura, costureira, né? E só responde pra gente como era isso, essas crianças dentro da sua casa, essas crianças batendo na porta da sua casa, 10 horas da noite, né? Essa afluência de crianças para o seu lar. Como é que foi isso? Como é que isso mexeu com a sua família? Você viveu problemas dentro da sua casa por causa disso? Na verdade, eu perdi a família. A minha família não entendeu e muita coisa aconteceu, porque era esse o meu ganha-pão, era esse o meu trabalho como costureira. E na hora da costura, as crianças iam batendo no meu portão e para conversar comigo. Coisas tipo assim, como depressão, situações que elas estavam vivendo, porque a gente às vezes pensa que criança não tem problema, mas criança também tem problemas. E o que acontece? Quem vai costurar, sabendo que tem crianças ali do teu lado com problema para você ouvir? Eu não me arrependo de ter abandonado minha profissão, de ter parado de costurar para me envolver com essa obra. E isso já tem 25 anos, né? Que começou em 1994, isso já tem 25 anos. E hoje eu vejo que dentro de tudo isso, aquelas crianças que um dia foram crianças, né? Hoje já constituem famílias e muitas delas hoje em dia são voluntários dentro do projeto. Então eu agradeço muito a Deus por isso, né? É isso. Amém. Agora, dentro disso tudo, nós sabemos que Deus é um Deus que fala conosco. Deus é um Deus que fala, certo? Ele é um Deus que, eu costumo dizer que ele é o patrocinador da obra, né? Na verdade, por trás de tudo, quem vai mandar os recursos é ele. Né? Narre pra gente alguns momentos que houve uma interferência sobrenatural de Deus em momentos desse trabalho. Algo sobrenatural. Certo. Conforme eu estava falando, no meio de todas essas tribulações todas, me deu vontade de desistir. Falei, Deus, não estou entendendo nada. E fui para dentro do quarto, para minha casa, para chorar, porque eu tinha passado o dia, tinha passado uma situação muito séria, e Deus me deu tanto livramento,
Mas eu olhei para o céu e falei assim, não, Deus, não estou entendendo nada, eu acho que eu vou desistir agora. Porque a luta foi muito grande na minha vida, aqui na comunidade mesmo, na comunidade do juramento. E de repente, quando eu estava pensando nisso, foi a hora que o meu telefone tocou. E quando o telefone tocou, uma voz disse para mim, como é que você está? Alô? Falou assim. Mas eu pensava que aquela voz era tipo alguém que estava falando comigo daqui de dentro da própria comunidade mesmo. Aí eu disse, bom, agora eu estou bem, mas você não tem noção o que eu vivi, como foi durante o dia, como foi o susto, como foi tudo aquilo que eu vivi no meio dessa tribulação toda, desses confrontos todos, nessa guerra toda. Eu me sentia muito mal, eu me sentia péssima, pensei que eu ia morrer. Mas aí eu estava desabafando, peguei o telefone e a pessoa falava, mas como você está agora? Falei, agora eu estou bem. Mas na minha cabeça, eu ainda estava pensando que eu estava falando com alguém aqui pertinho de mim, né? Que estava tentando me ouvir. Eu precisava de alguém para me ouvir. Foi onde que aquela voz continuava falando. Falava, bom, nós não vimos você ainda. Aqui onde nós estamos falando, nós não estamos no Brasil. Eu falei, mas quem está falando comigo? Nós estamos falando da Holanda. Na Holanda, eu falando, né? Como que vocês estão com o meu telefone? Um missionário esteve aqui, uma missionária, deixou o seu telefone conosco e agora você relatou tudo, toda a tua luta. E o telefone aqui está no Viva Voz. E a casa está cheia de missionários aqui, e nós estamos aqui ouvindo toda a tua história, estamos indo para o Brasil, né? Eles estavam no Brasil, e nós queremos também juntos agora abraçar essa causa. Eu estava falando com um missionário chamado Richard, estava falando comigo no telefone, e para mim foi uma surpresa muito grande. E ali eu vi como pode. Lá o fuso horário era outro. E aqui no Brasil era um outro. Mas Deus, naquele momento, porque Deus é Deus de perto, Deus de longe, fez com que eles, naquela hora, ligassem para mim e disse, dobra o teu joelho aí agora, onde você está. Porque daqui nós também vamos dobrar o nosso joelho e vamos estar orando pela tua vida. Isso aconteceu. Agora, conversando aqui com a Roseni, essa história tem muitos desdobramentos, né? Tem muito mais coisa, porque seria ilusório nós imaginarmos que nesse pequeno período aqui, né, nós estaríamos contando com detalhes o que aconteceu ao longo de todos esses anos. Mas nos conte, né, algo que ela nos disse aqui que nos tocou profundamente. Houve um momento que você falou que você não estava aguentando mais, né, porque a pressão era grande, porque os conflitos dentro e fora eram muito grandes, e nós, Deus nos chama, né, pastor Eduardo, como pessoas frágeis, né? Como pessoas frágeis, porque a glória é de Deus, porque se nós nos sentirmos capazes de realizar aquilo que Ele nos mandou fazer, quem sabe nós poderemos atrair, achar que somos nós que estamos realizando e quem realiza é o Senhor. Mas nos conte o episódio das crianças que bateram na sua casa, foi muito tocante, eu gostaria que ela relatasse para todos. Amém. Bom, eu estava pensando em desistir. Naquele dia na minha casa, a luta estava tão grande que eu cheguei a falar, olha, se chegar criança aqui em casa hoje, diga que eu não estou, porque eu não estava entendendo o porquê de tanta luta. Mais ou menos umas 10 horas da noite, chegou umas 5 crianças lá no meu portão, pedindo para falar comigo, mas na verdade aquelas crianças estavam vindo de uma igreja, estavam até com uma Bíblia na mão. Aí eu olhei para elas e falei, vocês estão vindo da onde? Ah, a gente está vindo da igreja. Aí eu falei, mas essa hora? Elas falaram, tia. E ela, a missionária pediu que a gente procurasse a senhora e fizesse uma oração. Falei, então vocês podem entrar. Aí elas entraram, quietinho, como eu falei, né? Que na minha casa estava tendo muita luta. E elas entraram. E em dado momento, eu dobrei o meu joelho, as crianças fizeram um círculo
em volta de mim. E naquele momento que eu estava ali de joelho, eu lembro que aquela criança olhou para mim e perguntou: tia, você pensa em abandonar a gente? Foi aonde que eu peguei e falei: o menino disse que tinha visto uma revelação, ele teve uma visão, que um lugar onde que existe aqui na comunidade, naquela época era vazio, não tinha nada, na revelação ele viu tão cheio, tão lotado ali de crianças, que não dava para contar quantas. E logo depois, a gente, um mês mais ou menos depois disso, a gente já se viu lá naquele lugar. Eu fui procurar a pessoa que na época, né, era o representante da comunidade, e eu pedi para, era representante da associação de moradores, né, na época, e eu fui para aquele lugar. E lá eu vi um mover muito grande de Deus, porque foi ali que, quando eu estava fazendo trabalho para Deus, evangelizando, fazendo trabalho com a criançada ali, que chegou algumas mães, pastor, lá naquele lugar, me pedindo para ensinar as crianças dever de casa. Aí foi aonde que eu olhei para elas, aí eu falei: como assim? Né? Acho que eu já contei essa parte, mas eu estou repetindo para que vocês possam entender. Que elas estavam me pedindo, eu pensei que era assim, 4 pessoas, eu pensei: pode mandar trazer o caderninho e a gente vai ensinar o dever de casa. Mas logo, né, que eu respondi assim para elas, no dia seguinte, quando eu estava descendo a comunidade, eu vi, pastores, uma fila quilométrica. Era uma fila que eu olhei e falei: gente, que fila é essa? Aí foi aonde que as pessoas disseram: não, a gente ficou sabendo que você vai ser professora, ficamos sabendo que aqui vai ser uma escolinha, ficamos sabendo e nós queremos matricular as nossas crianças. E assim começou aqui na comunidade o reforço escolar para as crianças. Bom, acredito que seja isso que é o momento que eu tinha pensado em